Vamos falar sobre esse post aqui. P2P sem KYC é uma das maiores cagadas que você pode fazer com seu dinheiro, mas vamos aos fatos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Vamos falar sobre compras P2P sem KYC e os riscos envolvidos nessas compras. Bora falar sobre esse assunto. Mas, antes de mais nada, eu vou te pedir para, se tu não for inscrito no canal, já te inscreve aqui agora. Toca aqui nas notificações para ser avisado quando nós trouxermos conteúdos aqui para vocês. Aproveita e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, com gato, cachorro, papagaio, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o parceiro, aquele que opera contigo, que é para o YouTube entender nosso conteúdo como relevante para a comunidade. E aproveita e nos segue em todas as redes sociais. Lembrando que lá no Instagram a gente tem o Saque da Loira, que é eu respondendo para vocês diretamente de segunda a sábados, onde você fala comigo, tu deixa a tua dúvida e eu te respondo, ok? Gente, mais um avisinho, vocês pediram e nós acatamos. Nós vamos abrir agora a segunda turma da nossa comunidade VIP e lá é onde nós te ensinamos a fazer as tuas apurações sozinho. Se isso fizer sentido para ti, acompanha lá, porque as vagas são limitadas, ok? Então, bora falar sobre o P2P. Eu sei que parece pesado quando a gente fala que isso pode ser uma grande cagada, mas de fato pode ser sim e não tem outro termo para isso. Mas claro que esse post gerou muita treta, né? Fui xingada por muita gente, elogiada por outros, enfim. Mas não se trata aqui de agradar A, B ou C. Não é sobre isso. É sobre sempre a mitigação dos riscos, né? Então a gente fala de impostos, a gente fala de mitigação de riscos, a gente fala sobre temas que podem te ajudar na tua operação. E sim, a gente entende de fato que isso pode ser uma grande cagada, por diversos motivos. E já ciente das críticas que eu sei que eu vou receber falando sobre isso, que muitos vão dizer que eu estou defendendo aí a questão do reporte, a gente tem que separar uma coisa da outra. Não necessariamente o reporte é o maior dos teus problemas. Tu pode ter outros problemas que não sejam essa tua ausência de reporte. Aqui trouxe um videozinho aqui de uma pessoa que eu sei que vocês escutam muito, né? E que não está defendendo nenhuma questão de declaração, que está falando somente sobre riscos. Vamos dar uma olhadinha aqui no 38 falando. Eu adoro o conteúdo do 38. Então, minha honra para o 38. No Brasil, existe um montão de P2P. Inclusive, tem bot de P2P, meu irmão, no Telegram. Tem várias soluções de P2P que você recebe Pix anônimo. Mas aí eu tô fora, meu irmão. Se eu fosse fazer P2P, ia ser dinheiro na mão. Esse negócio de P2P eu chamo de glory hole do Bitcoin, não é isso? É o bot, a Spike to Spike e os bots do Telegram, eu considero o glory hole do Bitcoin. Eu nunca receberia Pix de uma pessoa anônima, aleatória, e não dou meu Pix pra uma pessoa aleatória. Isso aí pode ser um pepino 100 vezes pior do que você comprar Bitcoin sem reporte. Você gostaria de receber 40 depósitos em 6 meses de 40 Você gostaria de fazer 10 depósitos em 10 sequestradores de criança? Essa fala do 38 aqui, ela mata a pau. Por quê? Porque ele aborda exatamente os riscos que vocês enfrentam quando fazem esse tipo de operação. Eu não faço esse tipo de operação. Eu opero P2P? Sim, eu opero P2P também. Eu faço compras e vendas no P2P, mas nunca com desconhecidos, nunca com desconhecidos, ok? E esse aqui é o ponto-chave da coisa toda. Fora o ponto-chave da questão de tu operar com quem tu não sabe que está operando, tem outras questões aqui, então vamos abordar uma por uma. Primeiro, aquilo que tu paga um valor muito maior, tu paga às vezes aí de 5 a 10%, inclusive acima do preço negociado nas principais corretoras. E com base em quê? Com base na proteção que isso te daria de tu não ter que declarar ou fazer KYC ou enfim ter a tua operação conhecida pelo governo, o que também é muito duvidoso, ok? Lembrando que sempre que tu opera com uma contraparte a qual tu não sabe quem é, tu não sabe o que é, tu está sujeito, inclusive, ao fato de que se essa pessoa for arrastada por uma situação de malha fina ou por uma situação de crime, etc., tu vai ser arrastado para dentro dessa situação com ela. Então, tu está pagando mais caro e tu estás também correndo um risco, até justamente por não saber com quem tu está transacionando. Inclusive, tu está dando os teus dados para um terceiro que tu
não sabe quem é, ao qual tu não tem estabelecido uma relação de confiança. E, gente, para quem a gente fornece dados, tais como chave Pix, enfim, dados bancários, CPF, esse tipo de coisa, a gente não fornece esses dados a rodo num universo onde a gente sabe que podemos estar lidando aí com pessoas não só no Brasil como no mundo, né? E inclusive também pessoas de má fé. Enfim, a gente pode estar se envolvendo numa situação, por exemplo, de crime ou de lavagem de dinheiro, né? Ou crime de lavagem de dinheiro, inclusive. Enfim, uma série de crimes possíveis aos quais tu vai estar te envolvendo sem nem saber, né, do que se trata. A gente tem que pensar que quando tu faz uma transação com um desconhecido, esse desconhecido ele pode ser qualquer um. Tem uma situação muito peculiar que uma vez eu recebi aqui, fui atender um rapaz, e esse rapaz era um paulista, inclusive, e esse paulista estava comprando cripto e estava comprando, detalhe, um pouco até abaixo do preço, gostou da negociação, foi apresentado na internet, enfim, tudo virtual, aquele A que apresenta B, enfim, né, e o fulano tem para vender, tu quer comprar, quem sabe e tal. Ele fez um Pix, né, recebeu uma chave Pix, fez um Pix para receber cripto na troca. Ele até recebeu a cripto na troca, né, mas ao fazer o Pix, detalhe, ele teve a sua conta bloqueada imediatamente no banco. O banco, no caso, na época, era o Itaú. E não se tratava de um bloqueio por ser criptoativo, não. Ele foi bloqueado porque simplesmente ele fez um Pix para alguém, e esse alguém depois veio se descobrir que era um chinês, né, e que era envolvido com questões aí muito maiores de crimes, enfim, e ele teve a conta dele imediatamente bloqueada. Nem o gerente dele não sabia por que a conta havia sido bloqueada. A coisa foi de uma alçada superior a qual ele perdeu totalmente o controle daquilo que estava acontecendo. Foi um pepino gigantesco, e isso pode acontecer com qualquer um. Todas as vezes que tu envia ou recebe dinheiro ou cripto de um desconhecido, tu está sujeito a esse tipo de coisas. Tu sempre está sujeito. Temos outras situações aí, temos situações de corretoras, tá, gente? A gente tem corretoras, inclusive isso aconteceu com corretoras aqui do Sul, que foram envolvidas também aí, tiveram que encerrar atividades, enfim, que foram envolvidas em crimes justamente pelo equívoco de pouco controle sobre as pessoas que estavam transacionando na plataforma. Também nisso se pegou aí uma rede criminosa que estava operando stablecoins via essa corretora por intermédio de laranjas, e no fim das contas acabou todo mundo preso. E os clientes, inclusive, que estavam operando com essa corretora sem segurança alguma, também perderam os fundos que tinham nessa corretora. Então, assim, a coisa, ela se arrasta, ela se alastra de uma forma muito grave. Então, de fato, é o tipo de situação que tu pode te prevenir de acontecer contigo. E aí tu comprou cripto, vamos lá, ainda que a coisa não tenha descambado no lado financeiro, mas sim na ponta do criptoativo. Tu comprou cripto, e aí tu comprou cripto e essa cripto já vem contaminada pela sujeira. Tu comprou um Bitcoin sujo. Ao comprar uma cripto que já vem suja, rastreada, tu vais tentar negociar com isso e tu vais acabar travado. Então, às vezes, sem querer, tu vai lá e faz um P2P, tentando fugir do reporte, tu comprou uma cripto que já veio carimbada, e aí, ao usar essa cripto, ao passar por dentro de um liquidante, tu acabaste travado pela contaminação dessa cripto. Inclusive, né, quando a gente usa o mixer, né, quando se usa mixer para isso, muitas vezes as corretoras travam sim a operação. Então, mesmo inocente, se o dinheiro passou pela tua conta, se a cripto passou por ti, tu pode aí acabar respondendo algo mais grave que te envolva em crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa, receptação, e tudo isso na tentativa de fugir do Estado. Não vou dizer que eu não sei, eu vou me fazer de santa aqui, que todo mundo quer pagar imposto. Lógico que ninguém quer pagar imposto, ninguém quer colocar a mão no seu bolso para pagar imposto, mas é por conta disso que a gente tem que trabalhar sempre com o conhecimento para, de fato, se tiver que pagar, que seja o menor imposto viável, e tendo que declarar, declare de fato só o que é preciso. Então, para isso tudo, o combate se dá na forma de conhecimento. Como é que a gente faz para pagar esse menor imposto possível, menor imposto viável? Eu gosto muito de falar no menor imposto viável. Estou aprendendo a calcular exatamente aí o que é os teus 15%, apuração de custos, enfim, utilizando estratégias legais, tais como isenção, compensação de prejuízos, empréstimos colateralizados, mudança de residência fiscal antes de realizar o lucro. Então, tudo isso implica em planejamento. No fim do dia, sempre qualquer operação
operação é sobre o risco que tu está disposto a correr. Qual é o risco o qual tu leva pro travesseiro e dorme tranquilo? Então sempre pensa nisso. Tudo tem o ônus e o bônus, ok? Gente, espero ter colaborado, espero que isso não cause uma treta muito grande. Isso aqui não se trata de defesa de corretoras, de ser contra peer-to-peer, né? Não é nada disso. A questão é o alerta de risco. A gente tem que ter um alerta de risco real. E isso aqui é um risco real, ok? Sendo o que tínhamos para o momento, aproveita e nos segue, se não é nosso seguidor ainda, toca a sinetinha aqui das notificações, deixa um comentário para nós aqui com qual é o conteúdo que você quer que a gente traga aqui no YouTube, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que o YouTube entenda o nosso vídeo como relevante e nos segue em todas as redes sociais. E lembrando, se tu quer aprender a calcular o teu menor imposto viável, vem com a gente lá para nossa comunidade, que lá a gente te ensina isso. Se faz sentido para ti, tu arcares, ainda que seja com o mínimo viável, tendo controle da tua situação, da tua operação, tendo soberania sobre as tuas criptos, vem com a gente lá na comunidade que a gente vai te ajudar, ok? Gente, um beijo grande e até a próxima.